Eteufleda, a senhora dos Mércios e filha de Alfredo o Grande. Ela governou sozinha. Ela nasceu por volta de 870 e era filha de Alfredo Grande e Eteusvita, nascida na parte da família real em Wessex. Hoje chamamos ela de Rainha Guerreira, o que você pode encontrar sendo referida assim na cultura popular e algumas literaturas. Mas ela era muito mais que isso. Ela era uma guerreira, uma líder militar, uma ótima estrategista e especialista em relações públicas. Ela governou a Mércia sozinha de 911 até sua morte como senhora dos Mércios, tendo se casado com Euteredo da Mércia, conhecida por sua experiência militar, apoio à igreja e apoio ao regime de seu irmão Eduardo o Velho. Ela é pouco mencionada na crônica anglo-saxônica. Alguns historiadores argumentam que isso ocorre porque Eduardo não queria encorajar o separatismo da Mércia, venerando as conquistas de sua irmã. Porém, existe um equivalente Mércio da crônica anglo-saxônica que registra o seu reinado, e os anais de Ulster a chamam de famosíssima Regina Saxonis, a mais renomada rainha da Saxônia. Em Wessex, as mulheres reais não tinham direito a um papel político. Eteusvita, mãe de Eteufleda, não recebeu o título de rainha e nunca testemunhou cartas consultivas. Já na Mércia, a cultura era diferente, tanto que a irmã de Alfredo, Eteusvita, se casou-se com o rei Bugredo e foi reconhecida como rainha, testemunhando cartas e fazendo concessões de terras juntamente com seu marido. A Mércia inglesa incluía Gloucestershire, Worcestershire, Hertfordshire e Warwickshire, e tinha uma parte também que era sobre controle viking. E como estava a Mércia depois de Alfredo o Grande? Após a sua vitória em Dinton em 878, a parte da Mércia sob controle anglo-saxão ficou sob o governo do Euteredo da Mércia. Ele aceitou Alfredo como seu suzerano. Alfredo consolidou as relações ao casá-lo com Eteufleda na década de 888. Euteredo da Mércia e Eduardo o Velho, filho de Alfredo, lutaram contra ataques vikings na década de 890. Então, Eteufleda e Euteredo da Mércia, juntos como um casal, fortificaram Worcester. Eles também apoiaram financeiramente as igrejas da Mércia e construíram uma abadia em Gloucester. Assim, eles lutaram contra os vikings e tinham uma boa relação com a igreja, o que na época era muito importante. A saúde do Euteredo da Mércia, seu marido, piorou nessa época, e é possível que Eteufleda tenha sido governante de fato da Mércia desde 902. Então, Eduardo sucedeu Alfredo em 899 e em 909 enviou uma força saxônica ocidental e da Mércia para atacar o norte da Daneló. Eles retornaram com os restos mortais do santo Osvaldo da Nortúmbia, que Eteufleda enterrou na nova catedral em Gloucester que ela e o marido construíram. Eteufleda e Euteredo da Mércia criaram o filho e herdeiro do Eduardo o Velho Eteustano em sua corte. Então seu marido Euteredo morreu em 911 e Eteufleda tornou-se a governante oficial da Mércia. Após a sua morte, Eduardo assumiu o controle de Londres e Oxford, as quais Eteufleda pode ter cedido em troca do reconhecimento como governante da Mércia. Assim, seu irmão governava o Essex e ela governava a Mércia. Eteufleda mais tarde passou seu trono para sua filha Eufuína, que reinou de junho a dezembro de 918, antes de ser deposta pelo seu tio Eduardo o Velho. Sua filha provavelmente entrou para a Ordem Sagrada e passou o resto da vida como freira. Foi através da confiança na sua tutela da Mércia que o seu irmão foi capaz de iniciar o movimento de avanço contra o Daneló no sul, que era a característica marcante de seu reinado. E como era a relação dela com a igreja? Ela e seu marido concederam à igreja de Worcester metade dos direitos do senhorio, que seriam os aluguéis e rendimentos da justiça, por exemplo. Em troca, a catedral deveria dedicar-lhes um salmo 3 vezes ao dia com uma missa e 30 salmos aos sábados. Em 904, o bispo Welfert deu a eles terras valiosas, incluindo terras à beira do rio da cidade, o que lhes permitiu dominar e lucrar.
Qual era o papel militar da Ethelfleda? Ela é descrita em alguns documentos como tendo liderado expedições, como por exemplo em 902, nos quais os vikings foram expulsos de Dublin e fizeram uma tentativa fracassada de atacar o país de Gales. Eles então pediram permissão a Ethelfleda para se estabelecer perto de Chester, e ela concordou, havendo paz. Os vikings nórdicos juntaram-se então aos dinamarqueses, que eram do Danelaw, para atacar Chester, mas Ethelfleda a fortificou. Ela e o marido convenceram os irlandeses que lutariam contra os vikings e fez com que eles mudassem de lado. Ethelfleda então fundou Chester novamente como uma burg e acredita-se que a tenha reforçado suas defesas romanas com novas muralhas, que iam até o rio Dee, segundo o que seu pai fez. Na década de 910, Ethelfleda e seu irmão Eduardo ampliaram a rede de burgs do pai Alfredo, que sabiam que era algo bem eficiente contra os ataques vikings. Em 912, ela construiu defesas em Bridge North para construir a travessia do rio Sterne, e no ano seguinte construiu fortes em Tamworth e Stamford para proteger contra os dinamarqueses. Em 914, ela formou um exército merciano de Gloucester e Hereford e repeliu uma outra invasão viking. O forte de Angesbury Hill foi reparado para proteger contra uma invasão viking via Northumbria ou Cheshire. Warwick foi fortificado contra os dinamarqueses também em Leicester. Em 917, ela enviou um exército para capturar Derby, e o primeiro dos 5 distritos do Danelaw a cair nas mãos dos anglo-saxões foi esse. Esse foi um triunfo militar, e no ano seguinte os vikings em Leicester se renderam sem lutar. Os vikings em York também se renderam a ela, possivelmente para garantir o apoio do Reino da Mércia contra os vikings nórdicos. Ela morreu antes que pudesse receber seus juramentos de fidelidade. Então, ela morreu no dia 12 de junho de 918 em Tamworth. Não se sabe a causa da morte, efetivamente, porém seu corpo foi carregado por 75 milhas, onde ela foi enterrada ao lado de seu marido na Catedral de São Osvaldo, em Gloucester, perto dos ossos do Santo Osvaldo.